Pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos mais uma aula de inglês, tá? E vamos fazer uma revisão para a gente fechar o primeiro bimestre, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer a correção do nosso teste oral, tá? O nosso teste que a gente fez juntos. E também terminar o bloco, tá? Fazer todas as atividades que estavam faltando do bloco. E aí, sendo assim, pessoal, a gente vence esses dois primeiros capítulos, tá? E a partir da semana que vem nós vamos começar atividades novas, tá? Temas novos. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, aqui que vocês podem ver na tela a estrutura do teste oral que eu fiz com vocês, tá? Então, first of all, primeiro de tudo, eu perguntei o nome de vocês, full name. Então, aqui ó, what is your full name? Tá aqui, né, pessoal? E aqui test score é a nota, tá? Já passei individualmente para cada um, quanto cada um tirou. Então vamos lá, pessoal. O primeiro tema, o que era? O primeiro tema era greetings, ok? O que é isso, pessoal? Greetings em inglês é saudações, né? Saudações, e aqui também tem um pouco de despedida, tá? Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber conversar, saber o que dizer, né? Por exemplo, quando eu chego para você e falo hello, good morning. O que você tem que responder, tá? É esse tipo de coisa que foi cobrado no teste. Vamos lá, dando um exemplo, por exemplo, ó. Vamos dar um exemplo, tá? Por exemplo aqui, hello, good morning. Qual que é a resposta que poderia ser dada no teste? Hello, hi, good morning. Qualquer palavrinha que fala, quer dizer oi, né? Ó, hello, hi, hi, good morning. Tá, pessoal? Good morning, porque eu falei good morning. Se fosse good afternoon, seria good afternoon, tá? Se fosse good evening, seria good evening. Então, essas são as possíveis respostas, tá? Depois, o professor perguntou, how are you? Ou seja, como você está? Quais são as possíveis respostas, pessoal? Por exemplo, I'm fine. I'm great. I'm so. I'm hungry. São diversas, né, pessoal? Passei. E é educado depois, pessoal, a gente perguntar and you, tá? Que é uma resposta. And you, quer dizer, e você? Tá? Então aqui são várias, por exemplo, hello, good morning, student. Hello, hi, good morning. How are you? I'm fine, I'm great, I'm so. I'm hungry. And you? Aí geralmente o professor fala, I'm great too. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma possível resposta, tá? Que aqui eu estava falando de acordo com a sua resposta de vocês, mas eu falo aqui, ó. Tá? I'm great too. I'm great too. Tá? E aí eu falo para vocês, ó. Sorry, I have to go now. O que isso significa, pessoal? Desculpa, eu tenho que ir agora. See you next week. E aqui você que tem que responder. Bye bye, né? Outra possível resposta seria goodbye. Goodbye. E também see you, tá? Então são várias, né, pessoal? Isso a gente viu. Então, vamos ler o diálogo completo aqui para ver o que eu esperava de vocês, tá? So, let's go. Hello, good morning. Hello, teacher. How are you? I'm fine, and you? I'm great too. Sorry, I have to go. See you next week. Bye bye. É isso, né, pessoal? Então, aqui é a correção, tá? Cada trecho aqui valia meio ponto. Vamos seguir em frente. Depois, pessoal, eu perguntei para vocês explicar o termo being polite e dê pelo menos um exemplo. O que é being polite, pessoal? Being polite são aquelas palavrinhas mágicas, né? Magic words. Então, muita gente esqueceu disso. O que é being polite? O termo being polite quer dizer em português sendo educado, tá?
Então, o que isso quer dizer? Que são palavras e posturas que nos fazem ser educados, tá? Exemplos: palavrinha please, sorry, excuse me e thank you, por exemplo, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu falar assim para você, ó, vou perguntar para você, é, could you take this pen? Ou seja, você pode pegar essa caneta? Eu posso melhorar essa frase falando, please, could you take this pen? Ou seja, por favor, você pode pegar essa caneta? Entenderam, pessoal? Então é isso, tá? Isso que irá sendo cobrado. Aqui, pessoal, eu cobrei também a questão dos números, né? A gente aprendeu a contar a gente já sabe contar de 1 até 100. Então eu coloquei vários números aleatórios aqui e você tinha que falar para mim qual que era o número, por exemplo. Fale qual que é o número 25, 25, número 15, 15, tá? Essas eram as respostas, tá? Tinha que pelo menos falar o número. Então, alguns de vocês erraram isso também, tem que rever, tá? 39, 85. Então, como que a gente forma o número, né, pessoal? Depois tem que rever lá quem errou aqui, tá? Depois, pessoal, verbo to be, tá? Verbo to be. Isso é muito importante. O verbo to be a gente usa muito. A gente tem que saber que o verbo to be, ele é um verbo irregular, né? Então ele assume a forma de is, am e are, dependendo da situação do contexto. Foi isso que a gente aprendeu. Por exemplo, my brother, tanana, a student. O que eu tenho que usar aqui, pessoal? Aqui é is, né? Por quê? My brother está no lugar de ele, he, né? Então, pessoal, é muito importante saber o verbo to be, tá? For example, here, my mother reading a book. Qual que é o que a gente tem que usar aqui? Is também, né, pessoal? Por quê? My mother is the same as she, a mesma coisa que she. Depois de she, a gente usa is, tá? Aqui, pessoal, na forma interrogativa, ou question form, o que acontece com o verbo to be? Ele vem para frente do pronome. Então, ó, o pronome aqui é you, que é você. Então, qual que é o verbo to be que eu uso depois de você? Are. Então, where are you? Né? Tá perguntando, onde você está? Não, sorry. Where are you from? De onde você vem? Né? De onde você nasceu, de onde você mora. E quando a gente usa o I, depois do I, qual que é o verbo to be que vem? I am, né, pessoal? Isso é muito importante, tá? Quem não está confortável com isso vai ter que rever, tá? E aqui uma outra questão. Essa aqui, acho que todo mundo errou essa aqui, ó. Por quê? Tem que entender também o contexto, tá? Aqui é uma questão, tá vendo? Ó, question form. Então o verbo to be vem na frente do pronome. Então, is he Peter? Por quê? Por que is? Porque aqui o pronome é he. E aqui, pessoal, no. Então, no é uma negativa. A gente tinha que ter colocado o que aqui, ó? No, he is not or isn't. Tá, pessoal? Tá certo que nós vamos aprofundar isso nos próximos capítulos, tá? Mas tem que começar a prestar atenção no contexto, tá? Não só, depois do he é isso, mas entender, por exemplo, is he Peter? Quer dizer, ele é o Peter? Não, he isn't, tá? Então é isso, pessoal. Vamos lá, depois tiver dúvida, nós vamos trabalhar mais essa semana em revisão, tá? Então, pessoal, depois também eu perguntei sobre personal information. O que é personal information? São informações pessoais, né? Aquelas perguntinhas que eu falei para vocês. What's your name? How old are you? Where do you live? Where are you from? What do you like doing? Ou seja, que fala um pouquinho sobre você. Eu vou falar aqui de mim, tá?
mas aqui era uma resposta pessoal. Por exemplo, what's your first name? André, ou my first name is André. How old are you? Por exemplo, está perguntando, how old are you? Quantos anos você tem? I am 30 years old. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? I live in Lambari. Ou, por exemplo, I live em São Paulo. E por último, what do you like doing? What do you like doing? Por exemplo, o que você gosta de fazer? Por exemplo, I like stay with my family. Eu gosto de ficar com a minha família. I like watching TV. Eu gosto de assistir TV. A gente fez diversos exercícios sobre isso, né, pessoal? I like playing with my pets. Que são os cachorros, por exemplo, tá? Então aqui são várias opções de resposta. Tá joia, pessoal? Vocês têm que saber responder isso, escrever isso, tá? Quem não tiver confortável tem que estudar mais um pouquinho, tá? E por último, pessoal, a gente viu no oral test possessive adjectives. O que é isso? São adjetivos de posse, tá? Em português é meu, seu, dele, dela. Só que a gente agora está falando em inglês. Por exemplo, they never do. They quer dizer eles. Never, nunca. Eles nunca fazem o dever deles. Então, como que é deles? Né? É their. They never do their. They never do their homework. Então, tinha que responder isso aqui, pessoal. Por exemplo, agora, I am André. Eu sou André. Sou my name. Porque meu nome, né? So, my name is André. Só que aqui, pessoal, por exemplo, she is Joana. Ela é Joana. Sou o nome dela, não é o meu nome. Então aqui tem que prestar atenção. So, her name is Joana, tá? E por último, pessoal, the boy likes, por exemplo, o garoto like o quê? A escola dele. Então, como que é a escola dele? Dele é his, tá? Então, essa é a correção do nosso teste, tá, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês o que tem que fazer de tarefa para a gente terminar o nosso bloco, tá? Homework, time to listening, page 34. Ok? Eu vou abrir aqui. Page 34, time to listen. Imagine you are a new student at school and you need to introduce yourself to your classmates. What information do you mention? O que ele está perguntando aqui, pessoal? Imagina que você é um estudante novo, tá? E você tem que introduzir você mesmo para os outros estudantes. Que tipo de informação você vai falar sobre você? Então aí você vai marcar, por exemplo, your first name, your last name, your age, your email address, your family member's name, your likes and dislikes. Então você marca aqui o que você acha que tem que ser falado quando você vai apresentar. Por exemplo, hi guys, my name is André. I am 30 years old. I like to read. I like reading books. I like to play with my pets. Ok?
I have a sister. I live in Lambari. This kind of information, okay? So when you have to present yourself, you have to say some informations. What kind of information are these? Ok? Então, pessoal, vocês vão, quando você tem que apresentar para alguém, você tem que dizer algumas informações. Que tipo de informação, tá? E aqui, pessoal, you are going to listen to new students at school introducing themselves. Check the picture that represent who they are. Então, aqui você vai escutar os novos estudantes na escola introduzindo eles mesmos, tá? Então você vai prestar atenção no áudio e marcar aquele que melhor representa os estudantes, tá? Por exemplo, você vai ver uma menina falando que gosta de gato, que gosta de jogar esportes, que gosta de ler, que gosta de flores. Então você tem que prestar atenção em qual situação e marcar o correto, ok? Depois, pessoal, again, listen to the new students again and complete the chart below. O que vai acontecer? Você vai ouvir o áudio novamente e completar, por exemplo, qual que é o first name da garota, first name do boy, do menino, last name, age, interest, ok? First name, primeiro nome, last name, último nome, age, idade, interests, interesses, tá? E aqui, pessoal, in groups of 4, imagine you are a new student, introduce yourself. Nesse 4, vocês, ao invés de fazer pessoalmente, vocês vão escrever uma introdução e mandar para mim, tá? Vocês vão escrever, por exemplo, I am João, I am Júlia, I am Ana, I am Brenda, I am Eduardo, I am 29 years old, I live in Tananã City, I like to do it, tá? Vocês vão escrever um texto e apresentar para mim, tá? Agora, pessoal, time to write. E-mail, tá? Nós vamos também fazer um e-mail. Read Suellen's email and Kim's reply again. Observe the structure and match. Vocês vão voltar lá nas páginas 24 e 25 e vão reler os e-mails lá do e-mail, tá? E aí se você vai marcar o que é? E-mail address. Onde está o e-mail address? Greetings. Onde eu ponho greetings? E vai associar. Por exemplo, aqui é o A, então ponho o A, B, tá? Esse é o exercício. E aí depois, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Match the expressions to their equivalent in Portuguese. What it means? O que isso significa, pessoal? Você vai ver. Hi, what's up? What's up? O que isso significa? Beijos e abraços. Olá, querido. Oi, saudações, tá? Só vou dar uma dica para vocês que eu acho que eu não falei. Por exemplo, esse termo aqui, ó, significa kiss and hugs. Kiss and hugs em inglês, tá? Não vou dar mais dica que isso não. Que é show, por exemplo, aqui. XOXO. X means kiss and O hugs, tá? Kiss and hugs. Depois vocês pesquisem o que é kiss e o que é hugs, tá? Beleza. E aí, pessoal, vocês vão organizar na sequência aqueles termos que são saudações, por exemplo, que eu coloco no início do e-mail, e aqueles que são close statements, tá? Com relação a esses aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então você vai separar eles entre greetings and close statements, tá? Agora o que vai acontecer? Vocês vão criar um e-mail, tá? Com todas essas informações, vocês vão criar um e-mail. Tudo isso que está falando aqui é para a gente criar um e-mail, tá? Então, o que a gente vai falar sobre? Vocês vão falar sobre apresentar, tá? Imagina que vocês estão conhecendo a pessoa agora. Então, vocês vão criar um e-mail para ele, criar um e-mail, um título, fazer uma saudação, escrever, ó, se apresentar, finalizar, tá? Eu vou colocar uma lista. Vamos fazer o seguinte, tá? Time to write. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos alunos, né? João,
vai mandar um e-mail para a Brenda. A Brenda vai fazer para a Ana, tá? A Ana vai fazer para Júlia. A Júlia vai fazer para o Eduardo. E o Eduardo vai enviar um e-mail para o João, tá? Então essa é a sequência. Então fechou, né? João, Brenda, Brenda, Ana, Ana, Júlia, 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 Eduardo, Eduardo, João, tá? Então vocês vão se apresentar e fazer algumas perguntas do que eles gostam, interesse deles, tá? E aí, pessoal, manda no grupo, tá? O e-mail, faz caprichadinho o e-mail, tá? Voltando lá. Aí vocês vão avaliar, pessoal. Isso aqui é muito importante, vocês avaliarem se vocês estão sabendo fazer isso ou não, tá? Isso é importante até para o professor. Vocês mandem uma foto desse quadro também. E aí, pessoal, keep learning. Agora vocês vão revisar o que a gente aprendeu nesse bimestre, tá? Então vamos lá, nesses 2 meses. Aqui é greetings, você vai ver quando que é. Observe the pictures and write the appropriate greeting for each period of day. Ou seja, good morning, good evening, good afternoon, good night. Você vai avaliar e escrever qual que é o melhor, tá? Aqui, pessoal, read the dialogues and circle the polite words. Sobre aquele tema de being polite, ok? Você vai ler os diálogos e marcar aquelas palavrinhas que são magic words ou palavrinhas mágicas, tá? Que traz o sentido de ser mais educado. Na sequência, pessoal, write sentence using the subject pronouns, the verb am, is or are, and the words below. Follow the examples. Por exemplo, pessoal, ó, subject pronouns. Subject pronouns. I, you, she, he, it, we, they, beleza. E you again. Então, ó, menina, né? She. She is a mother. Verbo to be, subject pronoun, verbo to be e uma palavrinha aqui, ó, a mother, tá? Vou fazer mais um para vocês aqui, ó. They, né? Porque são 2 meninas, né? Que mais? They are a family. They are verbo to be depois, a family, ok? E aí vocês vão fazendo, tá? Então, subject pronouns, verbo to be e as palavrinhas que estão aqui, tá? Por exemplo, dog. O que eu uso? Qual que é o subject pronouns para dog? Tá, sei. Qual que é o verbo to be que vem? Então, tá. Is, are, or am. Tá, a dog. Tá? Então, vocês vão montar essas frases. Complete the sentence using the verb am, is, or are. Think about you, a friend, or the person to write about. Por exemplo, I am. O que eu vou colocar aqui? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, I am teacher. I am a teacher. I am a electrical engineer. Ok? He. Agora eu vou falar, por exemplo, do he is beautiful. Não, beautiful não pode porque é homem. He is handsome. He is smart. He is clever. He is a student. Então vocês vão formar frases, tá? They are students. They are ugly. Ok? Então é isso, pessoal. Agora, ó, read the text and check the picture of the child who wrote it. Uma criança escreveu isso. Então você vai ler o texto e associar quem escreveu isso de acordo com o que ele falou, tá? Vou ler o texto para vocês. Hi, I am André. I am 11 years old. I live in São Paulo, Brazil. My email address is andre11@ally.com. I am a student and I love music and games. Aí vocês vão ver quem que se enquadra aqui e marcar um X, tá? Aqui também, pessoal, unscramble
the words and write the sentence. Você vai desembaralhar essas questões e formar sentenças, tá? Number the dialogue from 1 to 5, ou seja, colocar o diálogo na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a ordem correta do diálogo, tá? Na sequência, pessoal, read the text below. Do you know this person? Aqui é a Marta, jogadora, né? Eu vou lá. This is Marta Vieira da Silva. She is a soccer player from Brazil. She was born on February 19th, 1986. Now answer the question. What is her first name? Qual é o primeiro nome dela? What is her last name? Qual é o último nome dela? What is her occupation? Qual é a sua profissão? How old is she? Qual a idade dela, tá? E aqui você vai write a small text about a person you like or admire. Write about his, her first and last name, age, occupation and personal interest. Pessoal, aqui você vai falar de uma pessoa, tá? Fala da sua mãe, do seu pai, por exemplo. E use os pronomes, os adjetivos possessivos, né? Fala, minha mãe, ou fala, ela é assim, o nome dela é tal, ela, a idade dela é tal, tá? Vocês vão fazer isso. E por último, pessoal, complete the sentence using the possessive adjectives. I love animals. Aí aqui a gente vai colocar my, your, its, our, their, enfim, o que cabe. I love animals. Tananã, cat's name e girlfriend. Tá joia, pessoal? Então é isso, tá? Vamos fazer esse exercício e na próxima aula a gente vai começar Around the World, que é o tema de países, bem legal também, tá? Então, pessoal, um grande abraço para vocês. See you next class. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí. Tá joia? Abração, see you, tchau, tchau.